Oi, gente! Hoje nós vamos fazer uma análise crítica sobre o uso do aceponato de hidrocortisona em casos de otite crônica. Primeiro vamos começar falando sobre a otite. O que ela é? A otite é uma das doenças de pele mais comuns nos cães. Ela não é apenas um problema de ouvido, mas sim um processo inflamatório complexo, geralmente causado por vários fatores ao mesmo tempo, como alergias, principalmente a dermatite atópica, parasitos e até doenças endócrinas. Essa inflamação modifica o ambiente dentro do conduto auditivo e facilita o crescimento de bactérias e fungos, o que agrava o quadro e faz com que ele se torne recorrente e crônico. Crônico, ou seja, por muitos anos, muito tempo. Com o passar do tempo, se a otite não for tratada de forma adequada, o canal auditivo pode sofrer alterações permanentes, como o espaçamento da pele e estreitamento do espaço interno. Isso acaba dificultando ainda mais a resolução e o tratamento do problema, mantendo o ciclo de inflamação e infecção. Por esse motivo, apenas tratar a infecção quando ela aparece não é suficiente. É necessário agir diretamente na inflamação de forma contínua e estratégica, ou seja, não interromper o tratamento. É nesse ponto que entram os corticoides tópicos, que ajudam a reduzir a vermelhidão, o inchaço e a coceira, além de controlar as alterações crônicas dos tecidos. Entre esses medicamentos, o aceponato de hidrocortisona tem se destacado. Ele é eficaz no alívio dos sintomas e, por ser pouco absorvido pela pele, pode ser usado por longos períodos com baixo risco de causar efeitos colaterais sistêmicos, o que no caso de corticoides comuns no mercado não acontece, não pode se usar por muito tempo. O que é muito importante quando pensamos em um tratamento prolongado, o uso do aceponato de hidrocortisona. Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre o estudo que tem mostrado resultados bastante positivos e o uso contínuo orientado desse corticoide não apenas controlou os sinais clínicos da otite, mas também reduziu significativamente as recidivas, quebrando o ciclo da inflamação e proporcionando mais conforto dos cães e tranquilidade aos seus tutores. O artigo avalia o uso do aceponato de hidrocortisona, também chamado de HCA, no tratamento da otite externa crônica ou recorrente não infecciosa em cães. Uma doença que é muito comum, que gera um desconforto para os animais e uma preocupação constante para os tutores. A otite externa é uma das afecções dermatológicas mais frequentes em pequenos animais. Muitas das vezes, mesmo depois de tratar infecções bacterianas ou fúngicas, a inflamação continua e acaba se tornando crônica. Por isso, encontrar um tratamento seguro, eficaz e de longo prazo é completamente essencial. O estudo analisou 63 cães, totalizando 115 orelhas, todos com histórico de otite crônica com mais de um mês de duração ou que fosse recorrente, que persistia por mais de um ano. O protocolo acabou sendo dividido em duas fases. Na fase reativa, o objetivo era controlar a inflamação de uma forma imediata, ajustando a frequência de aplicação da HCA conforme a gravidade do caso. Depois vinha a fase proativa, em que a aplicação era feita com uma menor frequência, apenas para manter o controle e evitar novas recidivas. Durante o acompanhamento, os pesquisadores avaliaram sinais como eritema, edema, presença de exudato, ulcerações e alterações proliferativas no conduto auditivo externo. Os resultados foram bastante positivos.
79% das orelhas tratadas não apresentaram recidivas durante um período médio de 202 dias de acompanhamento. As recidivas que aconteceram em cerca de 20% dos casos estavam associadas à interrupção precoce do tratamento ou a infecções bacterianas recentes. Um ponto muito importante é que nenhum efeito adverso significativo foi relatado, mesmo quando o uso foi prolongado. Isso acontece porque o HCA tem uma baixa absorção sistêmica, garantindo maior segurança. O protocolo ajuda a reduzir recidivas, proporciona maior conforto aos animais e ainda melhora a qualidade de vida dos tutores. Pode evitar complicações graves, como a necessidade de cirurgias invasivas. Ou seja, o HCA se apresenta como uma ferramenta clínica valiosa para o tratamento prolongado da otite em cães. O manejo da otite crônica em cães representa um desafio constante na prática veterinária, exigindo assim práticas que combinem eficácia sustentada e que tenham uma boa adesão pelos tutores. Se os tutores vão fazer o acompanhamento certinho, se as medicações vão ser feitas de forma correta. O estudo mostra que o HCA, que é o aceponato de hidrocortisona, é um grande agente eficaz no controle da inflamação crônica, principalmente quando usamos de forma preventiva, ou seja, sem a presença de sinais clínicos. Ele é um corticoide de éster com alta afinidade pelos receptores cutâneos e tem rápida metabolização no organismo animal. Apesar das limitações, o estudo contribui para mudanças importantes na abordagem terapêutica da otite externa crônica. A transição de um modelo reativo para um modelo proativo. Essa estratégia pode representar um avanço no controle de casos crônicos, evitando assim casos mais graves, reduzindo assim o uso repetido de antibióticos e antifúngicos. Cães que interrompem o uso do HCA apresentam maior risco de recaída, por isso deve-se fazer o tratamento sempre da forma correta, de acordo com o que é pedido pelo médico veterinário. Na doença renal crônica, por exemplo, o acúmulo de toxinas no organismo pode afetar diretamente a pele e mucosa. E é comum observar a pelagem mais opaca, a litose urêmica, úlceras orais, perda de peso, estomatite e até letargia. Esses sintomas, que às vezes parecem isolados, podem vir acompanhados de queixas cutâneas inespecíficas e por isso merece atenção. Além disso, a inflamação sistêmica causada pela retenção dessas toxinas prejudica a cicatrização e aumenta o risco de infecções secundárias. Nos estágios mais avançados, também podemos ver desequilíbrio no cálcio e no fósforo, e um surgimento de hiperparatireoidismo secundário, que pode causar minerações ectópicas, ou seja, acúmulo de minerais em tecidos moles. Mesmo sendo uma condição menos comum, é importante monitorar isso, principalmente em pacientes com hiperfosfatemia persistente.
Algumas doenças dermatológicas também podem comprometer a função renal. Um bom exemplo é a leishmaniose canina, onde além das lesões cutâneas é comum desenvolvimento de glomerulonefrite, causada por imunocomplexos. Outro caso importante são as doenças autoimunes, como o lúpus eritematoso, que afeta múltiplos sistemas. Em cães com lúpus cutâneos esfoliativo, já foi identificada neoplasia semelhante à nefrite lúpica em humanos, que reforça essa ligação entre pele e rim. Do ponto de vista diagnóstico, é essencial que animais com alterações na pele, pelagem ou perda de peso sejam avaliados para possíveis doenças renal. Exames como hemograma, bioquímico, urianálise e ultrassonografia renal são ferramentas essenciais. Por outro lado, se o paciente já tem doença renal crônica, sinais como prurido, piodermites ou cicatrização lenta devem ser investigados dermatologicamente. O manejo inclui banhos terapêuticos, controles de parasitas e tratamento de infecções secundárias. Por fim, o tratamento exige cuidado na escolha dos medicamentos, sempre respeitando o estágio da doença renal. Educar o tutor sobre a dieta, hidratação e cuidados essenciais com a pele, para melhorar a qualidade de vida do animal. A conexão entre a pele e rins vai muito além do que parece, e reconhecer isso faz total diferença na prática veterinária. Então, para finalizar, o estudo mostrou que mesmo depois de tratar a infecção, pode ficar uma inflamação residual no ouvido. Isso é especialmente comum em cães alérgicos, já que o conduto auditivo deles é muito sensível. Por isso fica claro que o tratamento não pode ser interrompido cedo demais. Quando isso acontece, as chances de a otite voltar aumentam bastante, o que reforça a importância de seguir corretamente a terapia de manutenção. Sempre ter um cuidado maior com o seu cão, voltar ao veterinário, fazer exames de rotina. Outro ponto observado é que cães que já tiveram otite bacteriana apresentam maior risco de recorrência, exigindo um cuidado mais rigoroso e acompanhamento próximo. Alterações como estenose e hiperplasia foram comuns, mas na maioria dos casos não atrapalham o sucesso do tratamento. Apenas um paciente precisou de cirurgia de ablação total do canal auditivo. Em relação à segurança, o aceponato de hidrocortisona foi muito bem tolerado, sem efeitos colaterais relevantes, mesmo em animais que tinham a membrana timpânica perfurada. Em resumo, o trabalho reforça que o HCA é uma opção eficaz e segura para o controle de longo prazo da otite crônica em cães. Ele pode ser usado junto com outros tratamentos, mas sempre com acompanhamento veterinário, incluindo avaliações otoscópicas e citológicas regulares. Os autores ainda destacam que novos estudos podem ajudar a aprimorar os protocolos, trazendo ainda mais benefícios para os pacientes e para a prática clínica.